Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma conversa. Primeiramente, convidamos todos a orarmos, pedindo a Deus, a Jesus, que nos ampare, inspire e que a presença de bons espíritos nos permita um aumento na nossa capacidade de compreender as verdades do nosso Pai, trazidas pelo nosso grandioso irmão Jesus. Se conosco, Pai, agora e sempre. Bom, o tema da nossa conversa hoje é o assunto tratado no capítulo 10 da obra O Livro dos Espíritos, intitulado Das Ocupações e Missões dos Espíritos. Embora o contexto ele seja tratado em praticamente toda a obra O Livro dos Espíritos, Kardec aqui reserva uma partezinha, um compartimento específico, especial, para dar um pouco mais de profundidade ao assunto. Mas também podemos encontrar referências a isso em diversas outras obras, além do Livro dos Espíritos, mesmo dentro da codificação. Mas aqui a gente trouxe algumas outras complementares, né? Como a obra de autoria do Espiritual, do Universo e Vida, onde nós vamos encontrar algo sobre esse assunto no início do capítulo, no início da obra, mais no meio para o fim, na obra Transição Planetária, que vai tratar de toda das atividades, né, das ocupações dos espíritos no desenrolar do atendimento às vítimas do tsunami. E, claro, entre outras obras, obras de André Luiz, aqui a gente trouxe só dois exemplos, mas a gente vai ver em toda a série dele lá, em que o pano de fundo é exatamente o trabalho intenso dos espíritos, as ocupações deles. Lá ele vai detalhar, esmiuçar elas, né? Então, para dar uma compreensão melhor. Mas entrando no assunto em si, aqui nós trazemos então a questão 575, que não é a questão inicial desse capítulo, mas é importante para pontuar, né? Nela nós vamos ter de certa forma, a definição, a diferenciação semântica entre ocupação e missão que traz Kardec. Então ele trata da seguinte forma o assunto, né? As ocupações mais comuns nos parecem deveres, as ocupações comuns mais nos parecem deveres do que missões propriamente dita. Então aqui ele já está querendo tratar não, mas fazer essa diferenciação, tanto já está no título, né? Ocupações e missões. Como pedagogo, né, ele está acostumado a usar termos específicos para questões específicas. Então, ele já deixa no título essa diferença, que existe ocupações e que existe missões. E essa questão vem lá no meio do capítulo, muito provavelmente porque durante as questões que estão dentro desse compartimento, os espíritos a todo momento não fazem essa diferenciação. Os espíritos tratam ocupações, deveres, missões como questões sinônimas. E Kardec aqui, ele não é impondo, mas ele está fazendo questão de que exista essa diferença e a gente vai entender por quê. Então, ocupações seriam deveres mais comuns. Missão, de acordo com a ideia a que esta palavra está associada, tem um caráter menos exclusivo, tem importância, sobretudo, menos pessoal. Deste ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem realmente na Terra uma determinada missão? Então, ele também vai tratar essas questões como sinônimas, mas ele aqui quer pontuar, embora elas possam ser tratadas de formas sinônimas. Temos como reconhecer quando realmente estará o indivíduo em missão? Se ele está em missão, como que nós podemos reconhecê-lo? E os espíritos falam, pela grandeza, pelas grandes coisas que opera, pelos progressos a cuja realização conduz seus semelhantes. Então, embora a gente possa até tratar tudo como sinônimo, missão, ocupação, deveres,
Para nós identificarmos que algo é de natureza missionária, nós temos que verificar os seus efeitos. Se aquilo que está sendo levado a cabo tem um alcance grande, não mais só individual ou sobre um determinado grupo, mas alcança um povo, alcança uma nação, alcança uma humanidade, aí nós estamos falando de um contexto missionário. Muito provavelmente o Espírito que opera essas grandes coisas, essas grandes transformações, ele é um Espírito missionário. Do contrário, nós estamos numa condição mais ordinária, né? Não seria uma missão. Mas isso tem importância apenas pontual. Para o tema aqui, tá? De forma geral, a gente pode utilizar o termo missão, ocupação sem problema nenhum. Né? Não é proibitivo tratar deveres como missão. Tanto que os espíritos vão estar usando esse termo para essa mesma questão, tá? Só para nós fazermos essa pontuação. Então, começando esse capítulo, inicia pela questão 558, que é muito interessante, tá? Pergunta então Kardec aos espíritos: alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorarem-se pessoalmente? Respondem eles: concorrem para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus, cujos ministros eles são. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa como a vida na Terra, porque não há a fadiga corporal, nem as angústias das necessidades. Bom, inicialmente, quando a gente lê essa questão, a resposta somente concorrem para a harmonia do universo executando as vontades de Deus. Isso parece que nos abrange, né? A própria pergunta: há alguma coisa que incumbe os espíritos fazer que não seja melhorar especialmente? Podemos interpretar: tem algo que que nos incumbe, que é nosso dever fazer, além de nos melhorarmos? Poderíamos interpretar assim, e a resposta faz sentido. Concorrem para a harmonia do universo executando a vontade de Deus. Então, além de evoluirmos, nós estamos também realizando a vontade de Deus. O problema aqui é aquela expressãozinha ali que nós colocamos grifada em verde, né? Cujos ministros eles são. Como existe essa expressão, então essa pergunta e essa resposta, Kardec não está se referindo a nós. Percebem? Inicialmente parece que sim, mas quando ele coloca ali, quando os espíritos colocam aquela expressão, significa que do que Kardec e os espíritos estavam falando? De quem Kardec e os espíritos estavam falando? De nós, na nossa condição ordinária? Obviamente não. Nós não estamos naquela condição de ministros. Estão falando, então, de quem? Isso nos reporta, então, lá a questão 113, claro, as questões mais iniciais, em que Kardec cria aquelas classes de espíritos, que pese, ele mesmo afirma que aquilo ali é só uma classificação didática para agrupá-los, tá? Mas existe aqueles espíritos de primeira ordem, primeira classe, né? Vamos ver o que dizem sobre eles. Primeira classe. Então, tem a terceira classe, espíritos imperfeitos, segundos, espíritos superiores e os espíritos puros, né? A primeira classe. Esses espíritos, são os mensageiros, os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. São designados muitas vezes pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Então, fica claro que essa questão diz respeito a esses os espíritos crísticos, aqueles que já passaram por todas as etapas reencarnatórias, não precisam mais reencarnar e agora adquiriram um quilate espiritual que lhes permite estar diretamente com Deus. Por isso a expressão ministros. Por que se usa essa expressão ministro para designar esses espíritos nesse patamar?
Porque ministro, ele simboliza aquele grupo de indivíduos que tem acesso direto à autoridade máxima. No âmbito municipal, prefeito. Quem são? Qual é o conjunto de indivíduos que tem o contato direto com ele e dele recebe as ordens? Seus secretários. No âmbito estadual, são secretários de Estado. No âmbito federal, são os ministros de Estado. São eles que estão diretamente com a autoridade máxima daquela instância. Qual a autoridade máxima do universo? Deus. Então, esses espíritos, também chamados crísticos, são os espíritos que estão nesse trato diário com Deus. E deles recebe as ordens e a tarefa deles é executar essas ordens. Não somos nós nessa questão. Mas existe uma outra questão aí que está subjacente, né? E que torna essa questão um pouco especial, né? Observem ali, leiam. Vou dar um segundinho, leiam novamente só a pergunta e verifiquem se não tem alguma coisa estranha nela. Né? Alguma outra coisa incumbe aos espíritos que fazer que não seja melhorarem-se pessoalmente? Melhorarem-se pessoalmente? Repetindo, melhorarem-se pessoalmente? O espírito crístico ainda precisa melhorar? A ideia corrente entre nós, espíritas, é de que a escala evolutiva vai até aqui. Não é assim? E que, chegando ali, agora nos cabe tratar diretamente com Deus e realizar as tarefas dele. As tarefas incumbidas por eles, né? Mas esses espíritos precisam melhorar? Essa questão ela já respondeu isso, né? Aqui é só o início dela. Mais à frente vai ser tratado assim. Agora aqui não, na questão item 28 da Gênese, né? Na encarnação dos espíritos, aqui vai dar uma esmiuçadinha nessa questão 113. A 113 vai avançar alguma coisa além dessa introdução, tá? Mas lá na Gênese, guardadinha lá na Gênese, no capítulo 11, em que fala da encarnação dos espíritos, no item 28, ele vai aprofundar um pouco a pergunta 113 de Kardec. Diz lá nesse item 28, quando em um mundo os espíritos hão realizado a soma de progresso que o estado deste mundo comporta, ou seja, quando o espírito na Terra atingiu a soma de todo o progresso que aqui na Terra ele consegue, que esse ambiente da Terra lhe proporciona, o que acontece? Deixam-no para encarnar em um outro mais adiantado, onde adquiram novos conhecimentos. Então, se ele está aqui e aqui ele evolui, progride e avança e aprende tudo que pode aprender aqui, ele vai para um outro mundo, num patamar melhor, e lá passa a aprender tudo que aquele mundo tem a oferecer. E assim por diante, até que não sendo mais de proveito algum a encarnação em corpos materiais, passa a viver exclusivamente a vida espiritual, viu? Então, ele vai evoluir nesse mundo, passa para o outro, evolui, evolui. A cada mundo que ele experimenta esse processo evolutivo, ele vai se depurando espiritualmente, fisicamente, até que chega um momento em que não há mais razão para viver existências corpóreas. As existências corpóreas não mais lhe acrescentam nada. Então ele passa a viver uma vida essencialmente, exclusivamente espiritual. Essa é a condição dos espíritos crísticos. Nesse momento em que ele está livre de toda a matéria, de toda a materialidade, da necessidade de evoluir de alguma forma fisicamente ou corporeamente, ele adentra o mundo dos espíritos crísticos, dos espíritos puros, na qual continuam a progredir. Vejam, até que não lhe sendo mais de proveito alguma encarnação em corpos materiais,
passam a viver exclusivamente a vida espiritual. Eles adentram a primeira classe, na qual continuam a progredir, mas no outro sentido e por outros meios. Admitidos, e veja a confirmação, admitidos nos conselhos do Onipotente, conhecem o pensamento e se tornam seus mensageiros, seus ministros diretos no governo dos mundos, tendo sob suas ordens os espíritos de todos os graus de adiantamento. Nós. Então, sim, sim. O progresso, ele é permanente. Progredir é uma lei permanente, irrevogável, e abrange a todos os espíritos. Mesmo os espíritos críticos, também os espíritos críticos, contudo, no outro sentido e por outros meios. Não, aqui a gente não pode entender a evolução como nós estamos experimentando. É inacessível ainda para nós entender como que seria essa evolução, como que seriam esses meios, mas eles existem e eles são necessários e eles estão atrelados também à lei de progresso. Eles também progridem. Faz sentido isso? Faz. Vamos pensar, vamos ver aqui um pouco de ilação, mas a partir de informações que nós temos da própria espiritualidade. Muitos de nós, se não todos, conhecem já ouviram falar do médium escritor Geraldo Lemos, o Geraldinho, né? Então, ele teve uma oportunidade de conviver muito tempo com Chico Xavier, teve acesso a muitas informações que o Chico passou para ele, ou compartilhou com ele, e em uma dessas conversas, e ele cita em várias das palestras dele, Chico e ele confabulavam sobre a transição planetária, né, as migrações dos espíritos, e Chico confidenciou a ele que, esse vínculo que existe entre o planeta Terra e o planeta Capela, no qual vieram os espíritos degradados, que deram origem a diversas povoações na Terra, etc. e tal, tem como gênese, ou como ponto comum, Jesus. Segundo Chico, nas palavras de Geraldinho, assim como Jesus organizou a formação, povoação e evolução do planeta Terra, ele também o fez em Capela. Então, ele também seria o governador de Capela. E também estaria, né, conduzindo formação e evolução de um terceiro planeta, que será aquele que irá abrigar os degradados da Terra, aqueles que involuntariamente terão que, a partir daqui, adentrar esse planeta para então se reajustarem e terem a oportunidade de voltar aqui para a Terra. Então vejam, a Capela já numa condição de mundo de regeneração, talvez até já superado a condição de mundo de regeneração, a Terra saindo da condição de mundo de pró-expiação, indo para uma condição de mundo em regeneração, agora um terceiro planeta saindo de uma condição primitiva para um planeta de prova e expiações, né? E tudo isso sob os cuidados de gerenciamento e ação de Jesus. Percebe o encadeamento da evolução dos mundos e a experiência que Jesus vai construindo ao longo do tempo? Começa lá em Capela, vem para a Terra, já está no terceiro planeta. Agora vamos expandir isso. Se Jesus está nesse patamar, qual seria o patamar daqueles que estão envolvidos não na formação do planeta, mas de um sistema solar, de um sistema planetário? Não de um sistema planetário, mas de uma galáxia. Não de uma galáxia, mas de um aglomerado de galáxias. Não de um aglomerado de galáxias, mas um grande aglomerado de galáxias. Não de aglomerados, superaglomerados de galáxias, mas de universo. Lá naquela obra que nós citamos no início,
da conversa Universo e Vida, do Espírito Áureo. Esse Espírito Áureo fala no que hoje a ciência já admite, no campo teórico, pelo menos, mas não mais como ficção, a existência de multi-universos ou multiversos. Entenderam o encadeamento? De um sistema, de um planeta, para um sistema, para galáxias, aglomerados, supraglomerados, universos e universos, né? Imaginem os espíritos, a grandeza que eles estão operando nessas dimensões, né? Isso é evolução. Por outros meios, talvez, quem sabe, é uma ilação, mas isso mostra evolução. Isso mostra o espaço que nós temos de crescimento, de compreensão, de atuação, de melhoria, né? E isso mais ainda, embora isso dê uma certa vertigem quando a gente começa a pensar, mas imagine então a grandeza de Deus, né? O conceito de perfeição, de infinitude, fica um pouquinho mais materializado, mas já nos dá, não considero uma compreensão, mas já expande essa nossa percepção, né? Bom, mas isso então é, é referente a esses espíritos, né? Esse capítulo não trata só disso, mas veja, falamos até aqui de uma única questão, né? E isso ainda daria para a gente adentrar e fazer um seminário sobre essa primeira questão apenas, né? Mas existem outras questões, vamos ver mais uma aqui, que diz respeito que é a 559. 558, então, estava falando dos espíritos daquele outro patamar maior, os espíritos crísticos, propriamente dito. Esta já é diametralmente oposta, né? Então, já traz a discussão para essa outra extremidade da linha de evolução. Que pergunta Kardec, então? Também desempenham função útil no universo os espíritos inferiores e imperfeitos? Então, ele traz para nós aquela pergunta. É a mesma pergunta de antes, só que direcionada para nós. Viu? Mais uma vez, aquela questão não nos diz respeito. Essa aqui agora nos diz respeito. Mas é a mesma pergunta, só que voltada para nós. Nós todos que não estamos naquele condição de espíritos crísticos, né? Não é só nós na ponta inicial da evolução. Todos os espíritos têm deveres a cumprir. Para a construção do edifício, não concorre tanto o último dos serventes de pedreiro como o arquiteto? Eu vejo que interessante, né? No processo criativo de Deus, tudo e todos têm um papel. Vou resumir essa resposta. Tudo e todos têm um papel. Assim como Jesus, como organizador, nós como executores. Por nossos esforços, sob a regência de espíritos melhores que nós aqui últimos executamos a vontade de Deus também, dentro do círculo mais restrito de nossos conhecimentos, nossas habilidades, de nossos afazeres, obviamente, né? Ainda sobre essa questão, né? A gente vai ver em um capítulo anterior, o capítulo anterior é esse, na questão 540, 540 não, é na questão 540, que Jesus pergunta: os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento e causa, usando do livre-arbítrio ou por efeito do instinto ou irrefletido impulso? Veja, aqui ele está tratando também de ocupação, mas nós estamos falando de uma escala, na escala evolutiva, de um contexto anterior ainda a nós, né? Ele vai falar: os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam conhecimento e causa, usando de livre-arbítrio, ou por efeito instintivo ou irrefletido do impulso. Ele está aqui no contexto das ocupações dos espíritos.
E ele já está fazendo uma afirmação. Kardec usa muito essa abordagem, né? Então, embora esse tema esteja no capítulo anterior, ele também trata de ocupação dos espíritos. Mas Kardec está dizendo aqui que ele está afirmando que há espíritos que operam os fenômenos da natureza. Ele não está perguntando isso. O que ele pergunta é se isso é feito por livre vontade e conhecimento de causa ou por uma ação instintiva. Mas ele não percebe como ele faz, ele traz questões aos espíritos, afirmando, e após a afirmativa ele faz uma pergunta. O objetivo aqui nem é tanto responder a pergunta, mas ele está testando uma afirmação. Se essa afirmação for falsa, não vai haver nem resposta. Não pode haver resposta a uma afirmação falsa. Então ele joga a afirmação e faz uma pergunta sobre ela. Se houver uma resposta que não seja que ela é falsa, a afirmação anterior à pergunta é verdadeira. E veja o que eles respondem. Uns sim, outros não. Então, por consequência, há espíritos que atuam nos fenômenos da natureza. É interessante como ele faz isso, né? Estabelecemos uma comparação. E aí, em respondendo a ele, os espíritos estão dizendo, olha, existem espíritos que atuam nos fenômenos da natureza de forma consciente e outros não. E aí ele faz uma comparação, tá? Só vamos ver se está na ordem certa aqui. Isso. Considera essas miríades de animais que, pouco a pouco, fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos, os corais, né? Está falando dos corais. Julgas que não há aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária a harmonia geral? Entretanto, são animais de ínfima ordem, que executam essas obras provendo as suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Então, vejam, ele é um exemplo que ele traz, que depois ele faz a esse exemplo uma comparação já nos envolvendo na coisa. Mas veja que mesmo essa ação, ela tem uma intenção não de quem a realiza, mas de quem a supervisiona. Então, ela não está sujeita ao acaso. Percebem que nada que ocorre conosco ou à nossa volta está ocorrendo ao acaso. Se está surgindo um coral em determinado local do mundo, não é ao acaso e sem um fim útil que tem está ocorrendo aquele fenômeno. Ele vai ter uma finalidade que está ligado ao todo, à harmonia do todo. E aí, a essa harmonia, a esse exemplo, então, os espíritos acrescentam um outro, e aí nos trazendo ao contexto. Aqui nós estamos falando de seres ainda irracionais, mas que estão executando movimentos que lhes são impostos, executando a vontade de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto, enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência dos seus atos e estejam no gozo do livre-arbítrio. Atuam em certos fenômenos de que inconscientemente se constituem agentes. Vejam, pois bem, desse mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto. Espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto, enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência dos seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio. Essa condição é a condição de espíritos já mais primitivos. Eles são chegados à humanidade, por isso ele usa o termo espírito, os espíritos usam o termo espírito. Já não é mais um princípio espiritual, aquele que está animando um ser que vai vir a ser um indivíduo racional. Ele já está adentrando a racionalidade, mas mesmo naquela sua condição mais primitiva, que está se ensaiando para a vida na humanidade,
ele atua sob supervisão, mas com uma finalidade, com um fim útil. Atua em certos, né, fenômenos, mesmo que de forma inconsciente. Primeiramente, executam, porque essa é a sua condição. Mais tarde, quando suas inteligências houver alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois poderão dirigir as do mundo moral. Então vejam a evolução, né, em que nós estamos passando, mas mais interessante, mais importante que isso, é que a, a gente percebe que o movimento evolutivo, que no movimento evolutivo, individual, coletivo, material e moral, a nossa participação ela vai ser gradativa e proporcional às nossas condições. E a consciência que nós teremos daquilo que está ocorrendo conosco e à nossa volta e da qual nós estamos participando, também vai ser gradativa e proporcional ao nosso momento evolutivo. Seres A, em que o momento evolutivo não lhes permite compreender o que e para o que estão agindo. Agem. Aquelas miríades de animais, eles agem. Eles não têm consciência do que estão fazendo, nem para o que estão fazendo. Mais avançados, nós também atuamos sem ter noção do que e para o que estamos agindo. Mais à frente, nós vamos ter um pouco mais de entendimento, até que chega o momento em que nós temos plena consciência do que e para o que estamos fazendo. Essa é a essência dessa questão. E ela se liga à questão anterior que nós estávamos vendo, né, que é a questão 559. A 540, no capítulo anterior, ela esmiuça, na verdade, a questão 559, quando os espíritos vão dizer que dentro dos afazeres universais tem lugar para todos e concorrem para a harmonia do todo, todos, desde aquele animalículo até o maior dos espíritos naquele contexto, certo? Daí vem uma questão, né? Vamos voltar lá à questão de Jesus, né? No contexto das ocupações e das missões. Olhando sob esse ponto de vista, em que tudo do mundo está ordenado, está ligado, está interligado, e que se movimenta de forma útil e coordenada, importante, e coordenada, então podemos dizer que Jesus não é apenas o governador da humanidade, ele é governador de tudo. Ele não conduz apenas os processos morais, a evolução da humanidade, mas a evolução planetária. É ele que está conduzindo do átomo ao arcanjo no processo evolutivo planetário. Isso que é importante a gente aí ver a grandeza, né, de Jesus. Ele é o organizador de tudo. Quando nós estamos falando daquelas questões dos exemplos dos animaizinhos, né, do indivíduo adentrando a humanidade, dos espíritos mais evoluídos, etc. Veja a grandeza da obra de Jesus. Isso é o contexto missionário, entende? Quando nós estamos falando lá dos nossos afazeres, das missões que nós temos, e de quanto isso está comprometido com o aspecto da harmonia do todo, né? Isso é o cunho mais individual, mais pessoal. Quando nós estamos falando da entidade que organiza, que interliga todas essas pecinhas e que as faz movimentar em sentido coordenado, visando a harmonia maior, uma harmonia planetária, esse é o contexto missionário.
Por isso Kardec fez questão, não aqui nessa questão, mas mais à frente, de separar, de dar um sentido e um termo para esse tipo de ocupação que é maior, que é mais ampla, né? Por isso ele cunha para essas questões que são amplas, planetárias, o termo missionário. Esse é o contexto de uma missão, certo? Então, é importante ficar esse entendimento, tá? E, por fim, o tempo está avançando, né? Nós temos a questão 573, já avançou um pouquinho, né? As outras, elas esmiuçam um pouco mais, né? Mas aqui eu já traz um outro cenário, né? Em que consiste a missão dos espíritos encarnados. Veja, missão aqui já é sinônimo, né? É ocupação, não é no sentido missionário, tá? Então, no que consiste a nossa vinda? No que consiste o nosso papel enquanto espírito encarnado? Por que a gente está encarnado? Só para evoluir? Veja, isso se liga àquela mesma questão. Agora ele traz para um cunho mais pessoal. Tá? Ele repete a pergunta 558 aqui, em que consiste a missão dos espíritos encarnados. Ou seja, além de eu ter que evoluir, para que mais que eu estou encarnado? Além de eu vir para me melhorar, questão 558, que mais? Existe alguma finalidade maior além dessa? E os espíritos respondem que estar encarnado, estamos encarnados, e isso consiste em instruir os homens. Consiste a missão dos espíritos encarnados em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra, viu? O conceito que missão é ocupação são sinônimos aqui nessa questão. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou que instrui. Tudo na natureza se encadeia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Mas veja aqui, ó, o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Tem um fim útil para a providência, os espíritos que encarnam, além de se melhorarem? Veja ali a mesma pergunta de 558, não é? Então, além de nos melhorarmos, temos alguma coisa, algum fim útil ao reencarnar? Sim. E fazer progredir a humanidade, ou seja, a, a, a evolução planetária, ela ocorre a partir da nossa ação no planeta. A evolução planetária não vai ocorrer dissociada da nossa ação. Então, nós temos, sim, um compromisso com o outro e com o todo. E a forma como foi escolhida por Deus e é conduzida por Jesus para que haja evolução é nós trabalhando pela nossa melhoria. Quanto mais nós buscarmos nos melhorarmos, mais acertada é a nossa ação no mundo e mais positivos são os efeitos dessa ação no mundo. E nós melhoramos o mundo nos melhorando. Quando eu vou trabalhar e busco fazer o meu melhor e dar o meu melhor, eu faço evoluir a instituição na qual eu trabalho. Se eu sou professor e vou dar o meu melhor na aula, eu atuo no desenvolvimento da educação, e assim cada uma das atividades. Da mesma forma, quando eu melhoro a minha compreensão sobre a importância do respeito à natureza, quem é o beneficiado final? É a própria natureza. Menos agressões, mais respeito, mais equilíbrio ecológico. Então, tudo está encadeado, tudo tem uma utilidade. E nós precisamos
e agora mais do que nunca, e agora melhor do que nunca também, compreender o nosso papel no mundo e olharmos menos para o nosso umbigo e nos preocuparmos mais em como eu consigo, em me melhorando, atuar melhor no mundo. Qual o meu papel no mundo? Aonde eu fui chamado a operar? Qual é o meu papel? Qual o alcance do efeito das minhas ações lá? É isso que pede essa questão. Mais do que explicar, ela nos chama a, a um olhar mais crítico sobre a nossa ação no entorno. Eu estou compreendendo o meu papel no local que eu estou? Eu compreendi para o que eu estou sendo chamado? Eu quero muito evoluir, mas eu não vou evoluir dissociado do local onde eu estou. Esqueçam. Esqueçam. Isso é muito claro. A evolução, nossa evolução está atrelada ao que nós fazemos para evoluir o local onde nós estamos. O local é a nossa casa, o local é nosso trabalho, o local é a nossa cidade, o local é nosso centro espírita, o local é nosso templo, o local é nossa escola. O que eu estou fazendo nesses locais? Se eu não estou fazendo nada, se eu não estou contribuindo, se eu não estou me mexendo para fazer aquilo melhorar, eu não estou progredindo, porque eu não estou aceitando a missão que me foi dada. Percebem? Percebem? A neutralidade no trato com o meu entorno vai denotar a minha estagnação evolutiva também. É o contexto de achar que vamos evoluir de braço cruzado ou as mãos postas apenas rezando. Não, a gente deve rezar, deve orar, mas a evolução se faz através do trabalho íntimo, mas também, e aqui é chamado, ó, o trabalho externo. Se eu não faço esse trabalho interno, refletir no trabalho externo, eu não estarei evoluindo. Por essa resposta, isso parece muito claro, né? Mas, enfim, é algo que nós temos que refletir. Deixamos aqui, então, essas três questões, 558, 559 e a 573, para a gente refletir, juntando a 540 e o item 28, capítulo 9, né, 11 da Gênesis, certo? E aí a gente reflete para compreender bem esse processo da evolução, a nossa posição nesse processo e o que esse processo está pedindo de mim, certo? Então, no momento era essa nosso desejo de contribuição. É, esperamos que nós tenhamos conseguido ser compreendidos por todos. Pedimos escusas por alguma eventual incompreensão, mas solicitamos que os irmãos releiam essas três questões, né? Reflitam e vejam a grandiosidade dessas perguntas e dessas respostas, ok? Mais uma vez agradecemos a Deus, a Jesus, a oportunidade, os bons espíritos pela inspiração, rogando a paz e a harmonia a todos aqueles que estiveram conosco. Se conosco, nosso Pai, agora e sempre. Obrigado a todos.